Salve, salve, galerinha! Vocês estão animados, sim ou não? Pé. Professor Jackson 5 na área, trabalhando com vocês, matemática na prática. E na aula de hoje vamos falar sobre dízimas periódicas e suas respectivas frações geratrizes. Bora estudar? Pé. Bora lá, galera! Vamos começar falando sobre a definição de dízima periódica. Bora para a leitura. Ó. A dízima periódica é um número que possui sua parte decimal infinita e periódica. Isto é, em sua parte decimal há um número que se repete infinitamente. Considerada um número racional, ela pode ser representada como uma fração, que é chamada fração geratriz, e também pode ser simples ou composta. Então essa é a definição. Vamos ver alguns exemplos aí de representações de dízima periódica. Então tá aqui, eu tenho uma parte inteira que vem antes da vírgula, que é o 7, e uma parte periódica que está se repetindo aqui, ó, 51, 51, 51. Essa aqui é um exemplo de dízima periódica. Outra maneira de representar é a parte que se repete, que é o 51, a gente pode colocar uma barra aqui, ó, para dizer que é essa parte que está se repetindo, que a gente chama de período da dízima. Outro exemplo aqui, ó, 12,0111. Qual é a parte inteira? É 12. Tem uma parte aqui que é não periódica. Essa dízima aqui é considerada composta. E a parte periódica aqui, ó, é o 111. Maneira de representar 12 e a barrinha só no período que se repete, ó. 1. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Dízima periódica simples. Então existem dois tipos de dízima periódica, a simples e a composta. Vamos falar agora da simples. Uma dízima periódica simples possui uma parte inteira que vem antes da vírgula e o período que vem depois da vírgula. Então olha lá. 1,33333 é uma dízima periódica simples, porque ela só tem duas partes. A parte inteira, que é 1, e a parte periódica, que é o período, que são os algarismos que se repetem. Nesse caso é o 3, 3 e 3. Então, a parte inteira é 1, período 3, dízima periódica simples. Novamente, dízima periódica simples, só tem duas partes. A parte inteira, qual que é aqui, gente? É o 0. E o período, o que está se repetindo? 76, 76, 76, 76. Então, 76 é o período, belezinha? Para fechar, dízima periódica simples só tem duas partes, parte inteira e período. Parte inteira e período. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Vamos para o próximo. E a dízima periódica composta, como que é a cara dela? Vamos dar uma lida. Uma dízima periódica composta possui parte inteira que vem antes da vírgula e parte não periódica e período que vem depois da vírgula. O que diferencia uma dízima periódica simples de uma composta é que na simples só há o período depois da vírgula. Na composta existe uma parte que não se repete depois da vírgula. Vamos entender isso aqui com um exemplo. Então olha lá, essa dízima aqui, ó, ela é composta porque ela tem três pedaços. Tem uma parte inteira, que é o 2. Tem uma parte que vem antes do período, que é o 11. E tem o período, que é o 59. Então olha aí, ela tem três pedaços. Tá certo? 2 é a parte inteira. O 11 a gente chama de anteperíodo. E os 59, que são os algarismos que se repetem, é o período. Pegou o esquema? Dízima periódica composta tem três pedaços. Vamos lá, mais uma aqui. 12,00333333. Três pedaços, ó. Parte inteira, qual que é? 12. Qual que é o anteperíodo? 00. E qual que é o período? O algarismo que se repete? 3. Então, para fechar, uma dízima periódica composta tem três pedaços. Parte inteira, nós podemos chamar de PI para simplificar.
Antiperíodo nós podemos chamar de AP para simplificar. E período que nós vamos chamar de P. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Fração geratriz. Vamos lá. As dízimas periódicas são consideradas números racionais. Logo, toda dízima periódica pode ser representada por meio de uma fração. A fração que representa a dízima periódica é conhecida como fração geratriz. Para encontrar a fração geratriz, podemos utilizar equação ou método prático. Belezinha? Só um comentário aqui com vocês. Vamos trocar a cor aqui, ó. Vou pegar um azul bonito. Isso aqui, ó. Toda dízima periódica é um número racional. Só para vocês entenderem, número racional são todos os números que podem ser escritos como uma fração de 2 inteiros. Então, por exemplo, o 2, ele é racional, porque ele pode ser escrito como 6 sobre 3, que dá 2, ou 10 sobre 5, que dá 2. Tudo bem? O 1,5 é um número racional, pode ser escrito como 3 sobre 2. E as dízimas periódicas, 0,333, que é o que a gente vai ver, também pode ser escrito como uma fração de 2 inteiros. E é isso aqui que nós vamos descobrir hoje. Como é que faz para pegar uma dízima periódica e achar a fração geratriz dela. Então eu tenho aqui 7/3 é a fração geratriz e 2,333 é a dízima. Então a gente vai ter que aprender a pegar essa dízima e achar a fração. Ou se quiser dar fração para chegar na dízima, é tranquilo, é só dividir. Se eu pegar 7 e dividir por 3, dá 2,333. 1039 por 900 é uma dízima periódica composta, 1,1544. Como é que será que a gente acha isso? Bora dar uma olhada no próximo slide. Então, nosso primeiro exemplo. A dízima utilizada no exemplo será 0,323232. Então, eu tenho uma dízima. Essa dízima é simples, galera, porque ela só tem parte inteira, que é 0, e o período, que é quanto? 32, parte periódica. Então, vamos lá. Vamos resolver aí. Tem dois jeitos de resolver. Um deles é por equação, que é o que a gente vai fazer agora. Então, o primeiro passo, eu vou nomeei a dízima como uma incógnita. Então, o que eu vou fazer? Ó? Chamei de x. X igual a 0,323232. Beleza. Qual é o segundo passo? Receitinha de bolo para vocês. Segundo passo. Vamos multiplicar a dízima por uma potência de 10, até que o período fique antes da vírgula. Então, veja que o período é 32, tem dois algarismos. Então, a potência de 10 que eu vou multiplicar aqui é 10 ao quadrado, ou seja, 100. Então, olha lá, multipliquei por 100 um lado da equação, por 100 outro lado da equação. Tá certo? Aqui vale um comentário, ó. Se eu multiplicar por 100, o primeiro lado da equação fica 100x. E o segundo lado aqui, ó, multiplicando por 100, a vírgula anda duas casas. Então, fica 32,32, pontinho, pontinho. Por isso que eu multipliquei por 100. E olha lá, fica 100x igual a 32, pontinho, pontinho. Qual será o terceiro passo? Terceiro passo, subtrai a equação do passo 2, que é essa aqui, da equação do passo 1, que é essa aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vou subtrair. Quando eu subtrair aqui, ó, 100x menos 1x, posso até fazer aqui, ó. Se eu subtrair 100x menos 1x, fica 99x. Depois do igual, parte inteira, ó. 32 menos 0 dá 32. E a parte decimal é a mesma, ó. Ó, quando eu subtrair, vai zerar tudo, então vai dar 32 isso aqui. Beleza? Então vai ficar... Deixa eu apagar isso aqui. Então vai ficar 100x menos 1x, taranana, que a gente viu aí, 99x igual a 32. Agora o 99 que está multiplicando, passar dividindo. Então x igual a 32 sobre 99. Sempre dá uma olhadinha se dá para simplificar. Se der para simplificar, vocês simplifiquem.
Beleza? Então esse é o método da equação. Vamos dar uma olhada no mesmo exercício, só que usando o que a gente chama aí de método prático para encontrar as geratrizes das dízimas periódicas simples. Então no método prático, vou pegar o mesmo exemplo, depois vocês decidam qual que vocês vão utilizar, qual que vocês acharam mais legal, qual que vocês vão lembrar no dia da prova, no dia do vestibular, no dia do Enem. Então olha lá. Primeiro passo, encontraremos a parte inteira e o período. Então olha lá, qual é a parte inteira? 0. Qual é o período? 32. Vamos ver o segundo passo? Segundo passo, o numerador será a diferença entre o número composto pela parte inteira com o período e o número formado só pela parte inteira. Ou seja, vamos entender isso aqui? Ó, o numerador, que é a parte de cima da fração, será a diferença, continha de menos, entre o número composto pela parte inteira com o período. Composto é fazer a composição aqui, a junção, não é para somar não. Ó. Então 0,32, que forma 32. E a diferença, ó, menos o número formado só pela parte inteira, que nesse caso é 0. Então isso dá 32 menos 0, que é 32. Belezinha? Então vai ficar 0,32 menos 0, que é 32. Qual que é o terceiro passo? Terceiro passo. Para encontrar o denominador da dízima, basta acrescentar um algarismo 9 para cada número no período. Então, olha lá, o período é 32. No lugar desse 3, você coloca um 9. No lugar desse 2, você coloca um 9. Então, para cada algarismo do período, a gente troca por 9. Então, ficou 99. E a minha fração agora ficou numerador 32, denominador 99. Tá vendo? Método prático. E o anterior foi por equação. Qual que vocês gostaram mais? Deixem aí nos comentários. Sim ou não? Bem, vamos ver mais exemplos? Olha lá. Encontre a fração geratriz da dízima. 12,333. Então vamos lá, vamos fazer por equação. Primeiro passo, igualar a dízima a uma incógnita. Então vai ficar x igual a 12,333. Quem lembra do segundo passo? Vamos multiplicar a dízima por uma potência de 10, até que o período fique antes da vírgula. Veja aqui que o período é 3. Então nós vamos multiplicar por 10, porque só tem um algarismo. Se o período fosse 35, ia ser por 100. Se o período fosse 351, ia ser por 1000. Belezinha? Então como é que vai ficar aqui na linha de baixo? Quando eu multiplicar por 10 aqui, ó, vai ficar 10x, está aqui, e aqui a vírgula anda uma casa, ó. Ficou 123,333. Quem lembra qual que é o terceiro passo? Subtrai a equação 2 do passo 1. Então, vou subtrair a equação do 10x da equação do x. Então, 10x igual a 123,333. E aqui, x, tananã, 12,333. Fazendo ela aqui, ó, 10x menos x, 9x. E aqui a parte decimal, né, depois da vírgula, é tudo a mesma coisa. Então, quando eu subtrair 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, só sobra a parte inteira para fazer conta, que seria 123 menos 12, que dá 123 menos 12, dá 111. Que dá 111. Então, como é que vai ficar aqui, ó? 9x igual a 111. O 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Gostaram deste? Sim ou não? Sim. E o método prático? Vamos dar uma olhada? Método prático. Vamos achar a parte inteira e o período. Esse é o primeiro passo. A parte inteira é 12. E o período? 3. Segundo passo, o numerador será a diferença entre o número composto pela parte inteira com o período. Opa, de novo. O numerador será a diferença entre o número composto pela parte inteira com o período e o número formado só pela parte inteira. Então, olha lá, parte inteira com o período. Ó. Então, vai ser 12 compondo com 3.
Não é para somar não e dar 15, hein? É 1, 2, 3, 123. Menos o número formado só pela parte inteira, que nesse caso é o 12. Fazendo essa conta, ó, dá 111, que é a parte de cima da minha fração. Então, 123 menos 12, 111. Terceiro passo. Para encontrar o denominador da dízima, basta acrescentar um algarismo 9 para cada número no período. Então, no caso aqui no período, só tenho 3. Então, no lugar do 3 entra 9. Ou seja, o denominador vai ser 9. Então, como a gente viu no slide anterior, ó, minha fração vai ficar 111 sobre 9. Se você dividir 111 sobre 9, você chega aqui no 12,333. Belezinha? Então, esses foram exemplos de dízimas periódicas simples. Vamos treinar mais um pouco aqui. Agora vamos fazer na raça, hein? Então, encontre a fração geratriz da dízima 4,555. Fazendo na raça, vou fazer dos dois jeitos, por equação. Por equação, primeiro passo, chama de x. X igual a 4,555, pontinho, pontinho, pontinho. Beleza. Segundo passo, multiplica por uma potência de 10. Como o período só tem um algarismo, vai ser por 10. Então, deixa eu ver se eu consigo trocar as canetas aqui para ficar bonito para vocês. Então, vai ficar 10 que multiplica. X igual 10 que multiplica 4,555. Pontinho, pontinho. E aí, desse lado aqui, ó, 10 vezes x dá 10x. Desse lado aqui, a vírgula vai andar uma casa. A vírgula está aqui, anda uma casa, vai dar 45,555. Pontinho, pontinho. Quem lembra qual que é o terceiro passo? Subtrai a equação do passo 2 da equação do passo 1. Ó. Vou até escrever aqui para você. 10x igual a 45,55. Pontinho, pontinho. Menos x igual a 4,555. Pontinho, pontinho. Quando subtrair, ó, 10x menos 1x, 9x. Aqui, a parte decimal é a mesma, vai zerar. Então, vai ficar 45 menos 4, que é 41. E o 9, que está multiplicando, vai passar dividindo. X 41 sobre 9. Essa é a fração. Gostaram desta? Sim ou não? Sim! Agora eu vou fazer aqui do lado o método prático. Método prático. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo do método prático? É achar parte inteira. 4. Período. É o 5, que é a parte que se repete. Qual que é o segundo passo do método prático? O segundo passo é achar o numerador. O numerador é a composição da parte inteira com o período menos a parte inteira. 45 menos 4, 41. Já achei o numerador. Terceiro passo, o denominador. O denominador é trocar cada algarismo do período por 9. Como só tem o 5, troca o 5 por 9. E o último passo é escrever a fração. O numerador é 41, denominador 9. Tcharam! Tan, 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 tan. Pam, pam, pam. Pananana. Os dois jeitos de fazer a mesma coisa, hein? Qual que vocês gostaram mais? Deixem nos comentários. Sim ou não? Sim. Mais um exemplo de dízima periódica simples. Novamente, vamos resolver dos dois jeitos, agradando todo mundo. Pela equação, primeiro passo, chama de x. Então, x igual a 0,12, 12, pontinho, pontinho. Segundo passo,
multiplica por uma potência de 10. Ó. Como o período é 12, tem dois algarismos, vou multiplicar por 100. Multiplica por 100 um lado da equação, multiplica por 100 o outro lado da equação. Isso aqui vai dar 100x. E a vírgula aqui vai andar duas casas, ó. Uma, duas. Então vai dar 12, pontinho, pontinho. Qual que é agora o terceiro passo? Subtrai a equação do passo 2 da equação do passo 1. Então você tem 100x igual a 12, pontinho, pontinho, menos x igual a 0,12, pontinho, pontinho. 100x menos 1x dá 99x. Ó, parte decimal é a mesma. Vai sumir. Agora 12 menos 0, 12. O 99 que está multiplicando, passa dividindo. Então 12 por 99. Aqui dá para simplificar por 3. Que dá 4,33 avos. Gostaram deste? Sim ou não? Sim. Vamos lá na mesma tela. Fazer agora pelo método prático. Primeiro passo. Contra a parte inteira, que é 0. E o período? 12. Segundo passo, numerador. Você vai fazer a composição do período, da parte inteira com o período, que vai formar 0,12, menos a parte inteira, que é 0. Ou seja, o numerador vai ser 12, que é aqui, ó. Exatamente a conta que você faz na equação aqui, ó. Aparece o 12 aqui. O terceiro passo, o denominador, você vai trocar. Vai trocar os algarismos aqui do período por 9. No lugar do 1, 9. No lugar do 2, 9. Que é esse 99 que aparece aqui, ó. 100 menos 1, 99. E aqui no nosso exemplo, agora, quarto passo, só escrever. Numerador é 12, denominador 99. Vamos simplificar por 3. 12 por 3 dá 4,99 por 3, 33. Tcharam! Método prático. Tcharam! Por equação. Tan, tan, tan. Pam, pam, pam. Gostaram deste? Sim ou não? Sim. Agora vamos lá. Vamos complicar um pouquinho as coisas, hein? Fração geratriz de uma dízima periódica composta. Como é que será que funciona isso? Vamos dar uma lida. Exemplo 1. Encontre a fração geratriz da dízima 5,23444, pontinho, pontinho. Então vamos lá, vamos fazer por equação, depois o método prático. Primeiro passo, igualar a dízima a uma incógnita. Então vou chamar de x. X igual a 5,234444, quer dizer. Segundo passo, vamos multiplicar a dízima por uma potência de 10, até que a parte não periódica fique antes da vírgula. Então aqui, ó, qual que funciona? A parte não periódica, que é esse 23 aqui, tá vendo? Ele tem que passar para a parte inteira. Então a vírgula tem que voltar aqui duas casas, então vou multiplicar por 100. Multiplicando por 100 vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar 100x igual a 523,444. Perceba que com esses passos que eu fiz aqui, eu transformei. Desse lado aqui ficou uma dízima periódica simples. Então é como se eu começasse o exercício novamente agora, só que tratando de uma dízima periódica simples. E aí, se é uma dízima periódica simples, lembra? Período aqui só tem um algarismo, então eu multiplico por 10. Multiplicando por 10, ó, o que vai ficar aqui? 100x vezes 10 dá 1000x. E por 10 aqui, a vírgula vem uma casa, vai dar 5.234,444, pontinho, pontinho. Beleza?
E agora o passo 4. Subtrai a equação do passo 3, que é essa aqui, da equação do passo 2, que é essa aqui, ó. Então, como é que vai ficar? 1000x menos 100x e 5.234,44 menos 523,444. Perceba o seguinte, ó. 1000x menos 100x dá 900x. E aqui, ó, a parte decimal é a mesma, vai zerar. E vai ficar essa conta aqui, ó, 5.234 menos 523. 5.234 menos 523. Que vai dar 4.711. Então, ficou 900x igual a 4.711. O 900 está multiplicando, passar, dividindo. Olha aí. Olha aí, hein? Se eu dividir 4.711 por 900, eu chego lá no 5,2344444. Acharam difícil? Volta o vídeo, assiste novamente. Tenham calma. Vamos dar uma olhada no método prático, como é que funciona esse? Método prático para encontrar a geratriz de uma dízima composta. Então, olha lá, encontre a fração geratriz da dízima 5,23444, pontinho, pontinho. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, vamos encontrar a parte inteira, o anteperíodo e o período. Então, olha lá, parte inteira, 5. Anteperíodo, que é o que fica antes do período ali, ó, é o 23. E o período, 4. Segundo passo, para calcular o numerador, vamos escrever o número formado pela parte inteira, pelo anteperíodo e o período, menos a parte inteira e o anteperíodo. O que é, professor? Não entendi nada. Calma. Ó, para calcular o numerador, que é a parte de cima, vamos escrever o número formado pela parte inteira, tá aqui, é 5, pelo anteperíodo, que é 23, e pelo período, que é 4. Ó. Então, vou compor esse número, que vai virar ali? 5.234. Menos, ó, tá aqui, menos a parte inteira e o anteperíodo, ó, parte inteira e o anteperíodo. Então, vai formar 523. Tá certo? Essa é a interpretação do que está ali. 5.234 menos 523 dá 4.711. Terceiro passo. No denominador, para cada número no período, acrescentamos um 9. E para cada número no anteperíodo, um 0. Vamos aqui devagar também. Ó. Denominador, a parte de baixo. Para cada número no período, acrescentamos um 9. Para cada número no anteperíodo, um 0. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para cada número no período. Ó, o período aqui, ó, é 4. No lugar do 4, entra o 9. Deixa eu ver o que mais. Para cada número no anteperíodo, um 0. O anteperíodo está aqui, ó. No lugar do 2, tcharam, entra um 0. No lugar do 3, outro 0. Ou seja, ficou 900. E para fechar a minha fração, vai dar 4.711 por 900. Esse é um método prático. Prático de que precisa praticar para ficar bem automático isso aí. Bora estudar? Vou fazer mais um exemplo. Encontre a fração geratriz da dízima 738.282. Ah, é composto. Esse 3 aqui, ó, não faz parte do período. O período é só 8282. Vamos lá por equação. Igualar a dízima a uma incógnita. Então ficou x igual a 7,38282, pontinho, pontinho. Segundo passo, vamos multiplicar a dízima por uma potência de 10 até que a parte não periódica fique antes da vírgula. Ó, a parte não periódica é 3. Então, vou multiplicar por 10, vai ficar 10x. E a vírgula vai andar uma casa aqui. Ó, quando eu multiplicar por 10, vai ficar 73,8282, pontinho, pontinho. Olha lá. Terceiro passo, multiplica a equação por 100.
Por quê, professor? Porque aqui é uma dízima periódica simples. Qual é o período? 82. Então, multiplico por 100. O que vai acontecer? 10x vezes 100 vai dar 1000x. Quando eu multiplicar por 100 aqui, a vírgula vai andar duas casas, vai ficar 7.382,8282, pontinho. Olha lá. E qual que é o quarto passo? Subtrair a equação aqui do 1000x da equação do 10x. Que vai dar exatamente o que? 1000x menos 10x, 990x. Aqui a parte decimal é a mesma, vai zerar, vai ficar 7.382 menos 73, que deu 7.309. Passa dividindo. Minha fração é 7.309 por 990. Gostaram deste senhor? Bora para o método prático. Vamos lá. Primeiro passo, vamos encontrar a parte inteira, antiperíodo e período. Parte inteira, 7. Antiperíodo, cuidado, é 3. E o período, 82. Belezinha? Qual é o segundo passo? Para calcular o numerador, vamos escrever o número formado pela parte inteira, pelo antiperíodo e período, menos a parte inteira e o antiperíodo. Então, o numerador vai ser o número formado pela parte inteira, antiperíodo e período. Isso vai dar 7.382, menos a parte inteira e o antiperíodo, o 7 e o 3, menos 73, que vai dar 7.309. Para quem está atento, fizemos essa conta lá no método da equação, né? O terceiro passo, no denominador, para cada número no período, acrescentamos um 9. Para cada número no antiperíodo, um 0. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Para cada número no período, um 9. O período tem dois algarismos aqui, tem o 8 e o 2. No lugar de cada um entra o 9. No lugar do 8 entra o 9. No lugar do 2 entra o 9. Deu 99. E cada número no antiperíodo, um 0. No antiperíodo só tem o 3. Então só vai ter um 0. Dá 990. Estou começando a pegar o esquema, hein? E agora a minha fração virou 7.309 por 990. Belezinha? Vamos fazer exercício? Vamos praticar um pouco? Exercício 1. A fração geratriz da dízima periódica é... Primeira coisa que você tem que dar uma olhada, essa dízima aí. É simples ou composta? Ela é composta, porque tem aqui o 5, que é o antiperíodo. Então, vamos fazer pelo método prático. Olha lá como é que funciona. Primeiro passo, parte inteira, 3. Segundo passo, o antiperíodo, 5. Terceiro passo, o período, é 13. Os algarismos que se repetem. Quer dizer, isso não é o terceiro passo, né? Tudo isso é o primeiro passo. Bem para mim. O primeiro passo é marcar a parte inteira, o antiperíodo e o período. Agora é o segundo passo, que é achar o numerador. Você vai compor todos os caras aqui, a parte inteira com antiperíodo e com período. Vai formar 3.513. Menos a parte inteira com antiperíodo, menos 35. Vamos fazer essa conta aqui, 3.513 menos 35. Aqui teve que emprestar, ficou 13, tira 5, dá 8. Teve que emprestar, ficou 7. 3.478. Então, o numerador, 3.478. Terceiro passo, o denominador. O denominador, vamos lembrar? Você troca cada algarismo do período por 9. Então, no lugar do 1, 9. No lugar do 3, 9. E o algarismo do antiperíodo você troca por 0. No lugar do 5, 0. Então, minha fração ficou assim,
3.478 por 990. Letra B de bora estudar. Bora lá, galera, para fechar, valendo uma vaguinha na PUC do Rio de Janeiro. A soma de 1,333 mais 0,1666 é igual a... Então, uma das maneiras de fazer é, você soma aqui, ó, e vai dar uma outra dízima, e aí você passa essa dízima para fração. Eu vou fazer do jeito mais difícil só para a gente treinar mais, eu vou separar. Vou pegar esse cara aqui, que é uma dízima periódica simples, e vou transformar numa fração. Depois eu vou transformar essa dízima periódica aqui composta em outra fração e depois soma as duas frações. Dá para a gente treinar mais coisas assim. Bom, vamos lá, vamos usar o método prático. Parte inteira, 1. Período, 3. Numerador, você vai fazer a composição da parte inteira com o período, menos a parte inteira. Então, 13 menos 1 dá 12. O denominador, você troca o algarismo do período, que é 3 por 9. Então, minha fração aqui ficou 12 sobre 9. Simplifica por 3. Isso dá 4 terços. Belezinha? Agora, vamos fazer essa daqui, ó, que é composta. Então, parte inteira, 0. Antiperíodo, 1. Período, 6. Numerador, você faz a composição da parte inteira, antiperíodo e período, menos a parte inteira com antiperíodo, que dá 0,1. Ou seja, 16 menos 1, 15. O denominador, você troca. Período, que só tem o 6 aqui, você troca por 9. E cada algarismo do antiperíodo, você troca por 0. Aqui só tem 1, então vai ser 1, 0 só. Então, minha fração ficou 15 por 90. Simplifica por 15. Isso dá 1 sobre 6. Para fechar, nós vamos somar agora. Ó. No lugar do 1,33 ficou 4 terços. No lugar do 0,166 ficou 1 sexto. Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Tem que lembrar do quê? MMC. Tira o MMC de 3 e 6, que é 6. E agora vamos lembrar da aula. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 4, 8. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. Ou seja, isso dá 9 sextos. Não tem ali na alternativa, mas você pode simplificar por 3, que vai dar 3 sobre 2. Letra E de entendi. Beleza, galera? Valeu, continue estudando. Dúvida, deixe nos comentários e bora estudar.